tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de 1899, a nova série da Netflix dos mesmos criadores de Dark. Essa é uma série cheia de mistérios e eu tô muito feliz em dizer que eu consegui ver os 6 primeiros episódios com antecedência, então consegui preparar esse vídeo aqui de primeiras impressões e também contando o que você precisa saber antes de ver a série. Esse é um vídeo sem spoilers, tá, pessoal? Até porque, como eu falei, eu vi os 6 primeiros episódios e essa primeira temporada vai ter 8 episódios, então nem teria como eu revelar nada do final pra vocês, mas também podem ficar tranquilos que eu não vou revelar reviravoltas nem nada desses 6 primeiros. Aqui é um vídeo bem introdutório, que se vocês quiserem depois eu posso fazer vídeos mais detalhados, vídeos com spoilers, teorias e tudo mais. Mas bora lá! Ok, pra começar, como eu falei pra vocês, essa é uma série dos mesmos criadores de Dark. A duplinha que eu sempre acho que eu tô pronunciando o nome errado, então qualquer coisa me corrijam. Baran Bo Odar e Jan Tien Fritz. Não sei se é assim que pronuncia, mas tá escrito aí na tela. Eles são parceiros de longa data e fizeram um baita sucesso com Dark, essa série alemã da Netflix, que chegou ao mundo todo. Foi uma daquelas séries da Netflix, assim como a gente vê o caso de Round 6, ou então até do 3%, uma série brasileira, que são essas séries que ultrapassam a barreira da legenda, né? Porque muitas vezes a gente vê as séries em inglês dominando o mercado mundial da Netflix e as que não são em língua inglesa fazendo sucesso principalmente em alguns nichos ou então nos seus próprios países. Mas algumas das séries da Netflix em outros idiomas que não inglês acabam rompendo essa barreira e chegando aí a um sucesso estrondoso no mercado internacional, como é o caso de Dark. E aí essa série nova, 1899, eu acho que corresponde muito a esse momento dos criadores de Dark, porque ela é uma série que corresponde a algo internacional. Como Dark chegou a vários lugares com vários idiomas, parece que o novo projeto, ele é uma coisa mais mundial mesmo, até no escopo da história. Se você for parar pra ver, o elenco tem atores do mundo inteiro e tem diversos idiomas sendo falados na série. Muitas vezes na mesma cena você tem 3 ou 4 idiomas sendo falados aí alternadamente. Isso faz sentido na trama da série, que eu já vou detalhar daqui a pouco, mas é um navio que fazendo uma viagem intercontinental, então realmente tem gente do mundo inteiro ali. Mas o interessante é que as cenas foram todas escritas em um idioma, foi tudo escrito em inglês, só que aí as falas foram traduzidas para os idiomas que aqueles personagens específicos iam falar. E o que eu acho legal é que não teve só uma tradução, mas teve uma localização, uma consultoria mesmo naqueles idiomas, para garantir que as falas estejam naturais e tudo mais. Por isso até que essa é uma série que talvez eu não recomende tanto ver dublada. Mas assim, eu tô falando isso sem ter visto os episódios dublados ainda. Então pode ser que tenha uma solução excelente. É que eu vi os episódios legendados nesses screeners que eu recebi dos 6 primeiros. Então eu não posso dizer como que tá a dublagem. Isso não é uma crítica ao processo de dublagem, nem nada. Eu acho que dublagem é ótimo, maravilhoso. Só que nesse caso eu acho que a nuance pode ser importante. Então no áudio original você consegue ouvir quais são os idiomas sendo ditos ali e às vezes detectar algumas estranhezas ali. Teve um momento, por exemplo, que o uso de um idioma fez com que eu ficasse com a pulga atrás da orelha porque era um idioma que não deveria estar ali naquele momento. E na versão dublada, a não ser que eles encontrem algum jeito diferente de fazer, se você for ouvir todo mundo em português ao mesmo tempo, isso vai tirar um pouco dessa nuance. Não é um grande problema, mas eu acho que faz um pouco de diferença nessa série em específico. Talvez uma forma de deixar mais acessível, se você quiser ver dublado, seja ligar os closed captions, que aí eles vão dizer qual idioma que tá sendo falado naquele momento junto com a legenda. Não sei se isso vai rolar na versão em português, mas fica aí a recomendação. Vejam legendado se puderem. Tá bom, mas eu tô aqui falando de dublagem, idiomas e tudo mais, e ainda não falei sobre o que essa série é. Mas é que eu trouxe todo esse papo de idiomas e de atores de vários lugares do mundo exatamente porque o nosso ambiente principal da série é um navio que tá fazendo essa viagem de um lado ao outro do Atlântico. É um navio chamado Kerberos, né? Ou seja, Cérbero, que nem na mitologia grega. E ele vai ali da Inglaterra pros Estados Unidos. A ideia é que ele chegue em mais ou menos uma semana aí em Nova York. É um navio com bastante gente, um navio grande, com mais de 1000 passageiros. E eu quis trazer essa questão do idioma no começo do vídeo, porque pra mim, esse navio, ele é muito um momento de transição, seja no tempo, seja no espaço, seja na cultura. Vou explicar. Essa série, como o nome mesmo diz, retrata aí uma ambientação em
1899, finalzinho ali do século XIX, transição para o século XX, ou seja, a gente tá vendo um momento ali que é muito transitório, é o começo da globalização surgindo ali. Você tem aí essa era dos grandes impérios, o Império Inglês tá decaindo naquele momento, e aí você já vê um monte de gente indo em direção aos Estados Unidos para uma vida melhor, ou às vezes para fugir, para procurar algo novo. Então todas essas pessoas estão no momento de transição, assim como o mundo tá no momento de transição, de século, de sociedade e muito mais. Então você imagina que esse navio tá saindo do que era concebido como o centro do mundo na época, que era a Inglaterra, e tá indo para um novo lugar com toda essa gente. E uma viagem de navio não é uma viagem corriqueira, né, pessoal? A gente viu aí, por exemplo, no Titanic, que às vezes as pessoas colocavam as últimas economias para uma passagem para tentar a vida no novo continente. Não é como hoje em dia que você pega um avião e você chega no lugar em algumas horas. Se hoje uma viagem de avião de longa distância já é muito cara, imagina como era uma viagem de longa distância naquela época. Então essas viagens, elas costumavam ser muito importantes na vida daquelas pessoas. É pra gente imaginar que todo mundo que tá nesse navio Kerberos quer chegar no destino e quer chegar logo, porque muita coisa da vida dessas pessoas depende exatamente dessa viagem. Não é qualquer coisa pra elas. Só que aí tem uma questão. Eu gosto de dizer que quando a gente tem uma história em que o personagem vai do ponto A pro ponto B, você tem duas opções principais. Na verdade, três. Ou você mostra tudo, né? Essa seria a opção 1. Mas normalmente o que as histórias fazem é ou mostrar a pessoa saindo e logo depois, ou depois de pouquinho tempo mostrando a viagem, chegando no lugar. Então, normalmente a viagem não importa tanto, mas sim ela ter saído de um lugar e chegado a outro. Ou uma outra opção seria você trazer um foco maior pro momento da viagem. Ou seja, tá, o que aconteceu entre o ponto A e o ponto B? E essa história que a gente tá vendo em 1899, ela é na viagem. A gente não vê nem a saída do navio. E se você vai mostrar a viagem, você vai mostrar o trajeto, é porque alguma coisa vai acontecer ali que vai deixar esse trajeto um pouco mais difícil, um pouco mais incomum do que ele normalmente seria. Porque senão não teria motivo pra você mostrar o trajeto. Era só você mostrar o personagem embarcando no navio e depois desembarcando no destino, certo? E no caso de 1899, a gente tem desde o material promocional um possível complicador aí, que é esse navio Kerberos, que é o que tá fazendo essa viagem para os Estados Unidos. Ele era originalmente de uma empresa alemã e ele foi comprado por uma empresa inglesa junto com outros dois navios. Um desses navios, chamado Prometheus, também outro nome de mitologia grega, esse outro navio simplesmente desapareceu. Então todos aqueles materiais promocionais que tem do jornal e tudo mais, isso é importante porque as notícias da época estão falando sobre esse tal navio Prometheus, desapareceu faz 4 meses. Então, um navio da mesma empresa acabou desaparecendo. E aí agora o Kerberos parte em sua jornada. E será que eles vão encontrar algum vestígio desse outro navio? O que aconteceu no Prometheus? Como é que some um navio desses com mais de 1000 passageiros e a gente não tem nem sinal dele? Que fim levou esse navio? Será que ele tá à deriva? Será que ele afundou? Será que todo mundo morreu? Será que as pessoas estão vivas? Será que elas conseguiriam sobreviver 4 meses naquelas condições? E a protagonista da série se chama Maura, ou Maura mesmo. Ela tem bastante interesse em descobrir o que rolou com esse navio anterior. Ela basicamente entrou no Kerberos para fazer essa viagem para tentar descobrir o que pode estar por trás do sumiço do Prometheus. Mas ela, apesar de ser mostrada como a protagonista da série, não é o foco de todos os episódios. Isso que eu achei bem interessante em 1899, que basicamente cada episódio, pelo menos desses 6 primeiros que foram disponibilizados, esses episódios eles focam em um personagem por vez. Então você vê a trama rolando ao longo dos episódios, mas cada um deles tem o foco na história de um personagem específico. Você tem alguns flashbacks, você vai conhecer mais do motivo daquele personagem tá no navio, o que isso tem a ver com os traumas daquela pessoa, o que tem a ver com a vida dela antes de estar ali naquela embarcação. E aí isso é muito interessante, porque, assim, além do negócio do sumiço do navio, até agora não tava muito parecido com Dark, eu acho, né? Acho que se você tá vendo esse vídeo, talvez você tenha essa dúvida. Ai, mas eu preciso ter visto Dark pra assistir essa série? Ou será que a estrutura da série é parecida com Dark? E eu acho que
tem algumas coisas que lembram Dark, mas você com certeza não precisa ter visto, até o momento, pelo menos. Eu não acho que você vai perder tanta coisa se você não tiver visto Dark ainda. Mas veja, é legal. Mas tem algumas coisas que eu senti que são semelhantes a Dark. Por exemplo, a relevância dos números, tem bastante coisa de símbolos específicos que são repetidos ali em vários momentos na série. Você vê que no símbolo da série tem esse triângulo, por exemplo. E em vários lugares você vai ver que tem ele espalhado. Mas além disso, você tem várias referências a coisas da mente humana. A própria Mora é uma personagem um pouco ambígua, porque ela é uma estudiosa da mente humana, então ela quer saber como a mente funciona, como o cérebro funciona, mas ao mesmo tempo ela é uma personagem que desde a primeira cena, e isso não é spoiler porque é meio que a primeira cena dela no primeiro episódio, ela tá reafirmando pra gente: eu sou essa pessoa e eu não sou louca. Então a gente vê que ela tem esse conflito, que se a pessoa tem que afirmar que não é louca é porque em algum momento ela foi acusada de ser louca, no mínimo, certo? Ela tem que reafirmar a própria sanidade, né? Em vários momentos da série a gente vê cenas que fazem os personagens questionarem a própria percepção da realidade que eles têm, as próprias memórias, o significado da presença deles ali naquele navio. E o que isso pode ter a ver tanto com o Kerberos, o navio Kerberos, quanto com o navio Prometheus? Será que eles têm alguma conexão com o Prometheus? Será que eles têm alguma conexão com os outros passageiros ali do navio? Tem muita coisa referente ao funcionamento do cérebro humano. Não é à toa que um dos últimos momentos da abertura tem um rosto humano, que provavelmente é o rosto da Mora, com um navio cruzando o rosto dela. Só que ele tá cruzando exatamente pelo nariz, que é uma imagem de lobotomia, gente. É assim, lobotomia é um processo bem doido e bem vibes século XIX, inclusive. E tem tudo a ver com essas discussões que a série traz. Então, na minha opinião, 1899 é muito mais do que um mistério sobre um navio que desapareceu, e é muito mais sobre algumas outras coisas. Mas eu não quero entrar em tantos detalhes aqui pra evitar os spoilers, mas só pra dizer que eu acho um pouco diferente de Dark nesse aspecto. Eu acho que Dark pegava muito mais aquela parte da física, da viagem no tempo, e era muito mais sobre uma coisa mais externa, na minha opinião. Eu acho que 1899, pelo menos o que eu vi até agora, é uma série muito mais sobre as camadas da consciência humana e como funciona o cérebro humano e como que a gente lida com o mundo à nossa volta. Mas pode ser que a minha percepção mude completamente com os 2 últimos episódios. Afinal, essa temporada tem 8 episódios, e se eles não divulgaram os 2 últimos pra galera ver antecipado, é porque provavelmente eles vão ter muita coisa que muda a sua percepção da série. Deve ter informação importante aí que eles não querem que seja revelada. Então eu com certeza vou assistir, e se vocês quiserem eu posso fazer mais conteúdo a respeito. Não devo fazer uma mega cobertura, eu sei que vários criadores de conteúdo vão fazer, tenho certeza que a Carol vai fazer, o Matheus Mendes, a Nath Kreuzer, o PH Santos, vários criadores devem cobrir a série, muito provavelmente episódio a episódio. Eu não devo fazer episódio a episódio porque a Netflix solta todos de uma vez, e aí eu teria que lançar 8 vídeos no mesmo dia, e eu sinceramente não tô conseguindo produzir tanto ultimamente, mas se vocês quiserem, depois que a série for pro ar, eu posso fazer alguns vídeos aprofundando em algumas questões, e sem nenhuma piada de navio e mar, no caso de aprofundar só algumas questões de vídeo mesmo. Queria que você deixasse aí nos comentários as suas expectativas pra 1899, caso você ainda não tenha visto, e se você já assistiu, o que você achou dessa primeira temporada, mas sem spoilers, tá? Lembrando que aqui na descrição tem vários vídeos meus sobre filmes e séries pra você continuar assistindo por aqui. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!